Sejam muito bem-vindos ao nosso Awake Pod. Aqui eu posso, você pode e nós podemos muito mais. Hoje estamos com dois convidados incríveis aqui. A gente vai falar um pouquinho hoje de concurso público para médico. Estamos com Stone e Dr. Ricardo também, dois médicos aqui extremamente capacitados para falar desse assunto com a gente. Vamos primeiro apresentar vocês, né? Stone, me fala um pouquinho, quem é você? Então, eu sou Stone, né? Tenho esse nome de maquineta de cartão. Eu sou médico, formado pela UFRN, fiz residência em Clínica Médica na USP São Paulo e atualmente trabalho como médico concursado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e na UFRN. Maravilha, seja bem-vindo. E você, Obrigado. Ricardo? Eu sou Ricardo Félix, sou médico formado pela UFRN, tive o prazer de estudar com esse rapaz na graduação. Sou geriatra, fiz clínica médica e geriatria na Unifesp, fiz mestrado na Unifesp. Hoje sou médico do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Norte e da EBSER no Hospital Onofre Lopes. Maravilha. Então, como vocês podem ver, pessoal, dois nomes de peso aqui, né? A beleza deles não ajuda muito aqui também a mim, então a mesa hoje está feia. Mas eu posso dizer a vocês que o tanto inteligência que tem aqui junto com a gente é muito grande. A gente vai poder discutir um pouquinho nessa próxima hora com vocês e ensinar o passo a passo de como ser um médico concursado em concursos de elite, que esse é o principal que a gente vai discutir com vocês hoje aqui no Awake Pod. Então, a primeira pergunta que eu vou falar para vocês dois aqui fazer é: qual foi o estalo? Qual foi aquele início que fez você dizer, cara, me formei em medicina, estou agora muito capacitado, fiz uma boa formação, mas eu quero ser um médico concursado? Fala para mim aqui, Stone, qual foi seu estalo? Então, desde quando eu era criança, eu sempre quis ser desembargador. Não faço a menor ideia do porquê, não sabia nem o que a palavra significava, mas meu pai falava: meu filho, seja desembargador. Acho que era um bagulho que dava dinheiro na cabeça dele e passe em algum concurso. Então, isso introjectou, né? O menino é o pai do homem. E mesmo quando médico, meu pai falava: ó, não vou me acalmar enquanto você não passar no concurso, porque você vai trabalhar, vai dar plantão, vai ficar logo velho. Bem, eu fiquei velho de todo jeito, mas graças a Deus sou concursado. E nesse período, assim, quando você terminou medicina, foi lá para a USP, fez a parte clínica médica, qual foi o momento que você resolveu começar a estudar um pouco também para essa área? Porque nós médicos, a gente costuma ser cabeça bem fechada na graduação. A gente vai, estuda tudo aquilo, anatomia, fisiologia, se fecha na faculdade, faz monitoria, mas tem um mundo fora da faculdade, né? Esse mundo também é do concurso público. Qual foi o momento que você disse assim, agora eu vou começar a estudar, vou pensar aquela sementinha que meu pai colocou lá no início do desembargador, né, do concursado. Qual foi o momento? Então, quando eu voltei de São Paulo para Natal, eu queria muito ser professor. Isso também é uma coisa que sempre esteve comigo, né? Eu tenho essa percepção de que quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo mais. E tinha um concurso para professor substituto aqui da UFRN na disciplina de iniciação ao exame clínico, que é um bagulho que eu gosto muito, né? Não sou dos gadgets, dos mais moderninhos. Eu gosto mesmo de pôr a mão na massa lá, ver o paciente e descobrir por conta própria o que é que ele tem. E isso me atentou para a vida de concurso público, né? Passei no concurso, fui professor substituto da disciplina e aí eu vi, né? Entrei no mundo dos concursos e vi que existiam outras oportunidades ainda melhores, permitindo que eu ainda me mantivesse como um bom profissional, fazendo o que eu gostava. Maravilha. E você, Ricardo? Na verdade, foram vários gatilhos. Meus pais são servidores públicos, são professores da rede pública e sempre tinham um salário fixo e meus pais, apesar de não ganharem muito dinheiro, mas era uma coisa fixa, então eles conseguiam se planejar, né? Conseguiam ter aquele orçamento fixo. Isso, eu sempre gostei dessa previsibilidade. Quando nós éramos alunos, eu me lembro de um plantão que eu dei no Maria Alice, Hospital de Pediatria, e estava uma briga do Estado com os cirurgiões pediátricos, alguma coisa desse tipo. E os caras estavam com raiva lá, por causa da confusão. Aí eu falei, se é ruim trabalhar para o Estado, por que vocês são concursados? Aí um dos médicos falou, porque eu preciso de ter segurança, porque eu tenho filhos e se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos eu tenho um emprego. E aí eu fiquei, gostei. E quando a gente se formou, em 2010, teve um concurso grande da CESAP, né? Todo mundo fez esse concurso.
eu entrei logo rápido. A gente terminou a faculdade em junho, julho. Em setembro eu estava no SAMU Metropolitano, com salário fixo, já era noivo, né? Programação de casar e tal. Então já tinha um pé na estabilidade, vamos dizer assim. Mas na época, nós temos um colega que não fez esse concurso. Ele fez o concurso do Ministério Público da União em Brasília. E passou no concurso, foi morar em Brasília e ele ganhava 3 a 4 vezes mais do que nós ganhávamos na época. E isso me deixou revoltado, cara. Eu disse, não, se eu estou no SAMU, de madrugada, saindo em ambulância, me expondo, né, sem saber o que vou encontrar pela frente, periferia às vezes, paciente baleado e tal, e o cara lá ganhando 3, 4 vezes mais no Ministério Público, isso me chamou muita atenção para concursos de tribunais. Eu fiz, não, eu também quero isso aí, vou ver como é que é. E aí eu comecei a me dedicar, a observar, ficar atento às oportunidades. Em 2011, um ano depois que eu me formei, teve o concurso do Tribunal Eleitoral, que coincidência é onde eu trabalho hoje. E foi quando eu comecei a ter contato com essas bancas grandes, né, de nível nacional, como FCC, Sebrasp. E aí abriu meus olhos, porque realmente o salário é muito maior, é muito diferenciado. E aí eu entrei por esse caminho. Acho que pouca gente sabe, mas eu também, durante a nossa graduação, lá no 8º período, eu resolvi fazer uma prova de concurso, que foi uma dessa da CESAP. Acabou que eu e o colega da nossa turma também, a gente passou juntos nesse concurso. E acabou que ele serviu, inclusive, para eu poder antecipar a faculdade na época, que eu fui chamado exatamente quando a gente se formou. E aí eu antecipei a faculdade devido a isso, para poder assumir esse concurso da CESAP também, foi o concurso 2008, você o 2010. E a gente perguntava naquela época, tá, mas para que ter um concurso? E aí foi exatamente esse concurso que me segurou na época da residência. Isso é interessante também, porque enquanto eu estava fazendo a residência, eu estava lá como médico concursado, nos meus plantões, e isso era minha garantia lá, porque a bolsa de residência, como a gente sabe, né, não paga tão bem. E esse estalo que você falou, Ricardo, eu também tive com o nosso colega de turma, né, Dr. Roberto, que ele passou nesse concurso do MPU. E Stone, você pode não acreditar, mas quem fez a inscrição do concurso foi o pai dele. Um dia a gente vai trazê-lo aqui para contar essa história. E o pai dele falou, Roberto, você vai fazer esse concurso aqui. Não, mas gente, que concurso? A gente vai dar plantão, fazer residência, né? Aquela coisa de cabeça fechada realmente de médico. E quando ele passou numa concorrência 1 para 1000, né? Se eu não me engano, foi uma vaga para 1000 pessoas, ou 2 para 1000 pessoas, ou alguma coisa dessa forma, assim. E aí ele passou, né? E a gente, cara, o cara tá conseguindo aqui ter um concurso que ganha bem, em um local bom para trabalhar, para um médico, e a gente realmente ficou com inveja. A palavra é essa, Ricardo. A gente ficou com inveja do cara. Pô, não, a gente ficou admirado. Admirado? Uma inveja boa, uma inveja boa. Uma inveja boa, inveja branca, né? Então, a gente realmente ficou, cara, o cara tá bem aqui, a gente tá aqui dando uns plantões, vamos atrás, né, também disso, né? E aí você foi um exemplo, realmente, de seguir essa parte de concursos de elite, que a gente costuma dizer. Porque tem concurso municipal, estadual, federal. Queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre essa diferença, né? O que é um concurso de elite num tribunal, por exemplo, para um concurso de um médico que vai fazer concurso de uma prefeitura, de um PSF, assim. Quais são as diferenças que tem, por exemplo, Stone? Então, né, eu acho que já partindo do que Ricardinho colocou, ele já viu ali a situação da CESAP e que já era uma situação muito diferente do que o amigo de vocês viveu em Brasília, né? E aí, quando a gente dá uma olhada em termos salariais, a gente precisa prestar atenção quando a gente vai escolher o concurso, se aquilo vale a pena. Existem descontos obrigatórios de impostos e a gente precisa sempre procurar o que é que o médico recebe de líquido. Até porque, se a gente está buscando uma estabilidade, precisa ser uma estabilidade que vale a pena. Ao mesmo tempo, essas provas, em geral, são as provas mais concorridas. E, infelizmente, para médico não tem tanto concurso, por exemplo, quanto tem para a área jurídica. Então, a gente precisa se capacitar especificamente para os bons concursos. Recentemente, né, no médico concursado, a gente, inclusive, manifestou um boicote contra um concurso que ofereceu uma merreca de salário, né, e que aí não vale a pena para a gente deixar de ser um profissional liberal que pode ter direito a coisas melhores e declinar disso para uma coisa que não vale a pena. Né, Ricardinho? Eu acho que
uma das coisas que mais me motivam no judiciário, além de salário, é poder trabalhar bem, com conforto, são situações controladas. É diferente de uma prefeitura que às vezes você vai para uma UPA, você não sabe o que é que vai achar. Pacientes graves, às vezes sem condição de ter a assistência que você gostaria de dar, né? Falta de leito de UTI, falta de profissionais, cansaço extremo. Então, quando você vai olhar o salário, realmente não compensa. Não compensa a sua exposição, o seu risco. Às vezes você é assaltado num pronto-socorro, num PSF. Então, assim, eu acho que muda muito o salário e também condição de trabalho. Hoje está muito complicado a exposição que o médico tem, a falta de respeito que às vezes a gente acaba sendo submetido e não é todo lugar que merece nosso esforço, não. Eu acho isso aí fundamental. Já que você está falando muito do judiciário, aí eu vou ser um pouco do advogado do contra agora. Tá, mas eu sou um médico lá, quero empreender e tal, eu quero ganhar mais, sem ser um médico concursado, sem ser ter um concurso público, né? Eu tenho uma escadinha assim de concursos. Eu acho que o federal é melhor que o estadual, que é melhor do que o municipal. Não sei se vocês concordam com isso, de forma geral, até pelas garantias, tá, que a gente pode ter. Mas eu queria colocar essa parte aí de vários médicos falam disso, né? Eu sou mais empreender, no meu consultório eu vou ganhar mais. Eu até concordo, mas eu acho que o concurso, ele dá uma certa segurança para você empreender mais. Eu não sei se vocês concordam com isso. Total. Então, fala um pouquinho do seu dia a dia, Ricardo, assim, concurso e do seu consultório. Você fica mais livre para empreender no seu consultório. O que você acha? Primeira coisa, depende a história do concurso de prefeitura ser ruim, isso depende do estado. Tá. Você vai para São Paulo, que o interior de São Paulo é maravilhoso, cidades tops de se viver, qualidade de vida, os salários são excelentes. Você vai para o Paraná, Santa Catarina, você tem salários altíssimos. Acho que a prefeitura de Joinville, o médico do PSF, estava R$30 mil. Tem uma amiga minha que trabalha em Ribeirão Preto e é uma Então, coisa assim, bacana. Assim, a gente está falando um pouco da realidade do nosso estado, do Rio Grande do Norte, mas não necessariamente é a realidade fora. E só para complementar essa história de boicote, a sensação que a gente tem é que as prefeituras estão cada vez mais reduzindo o salário do médico, às vezes um salário mínimo, 2, e botam uma gratificação para completar ali. Mas quando você se aposenta com aquele salário básico, né? Em cima do mínimo lá. Então, é uma manobra, uma sensação que eu tenho que é meio com uma manobra para pagar menos. Em relação a ser empreendedor e ser concursado, eu acho que você vai ganhar muito mais dinheiro sendo empreendedor, na medicina particular. Porém, como concursado, eu tive a liberdade de fazer escolhas. Eu fui concursado no meio da residência de geriatria, né? Então, eu não entrei em convênio. Meus atendimentos são todos particulares, desde a época que eu morava em São Paulo. Eu não precisei criar uma carteira de pacientes num convênio para depois de 5, 10 anos eu sair e levar essa carteira para o particular. Eu não fiz esse estágio. Eu tenho liberdade de empreender como professor agora. Eu posso fazer visita domiciliar, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu tenho uma retaguarda financeira que me permitiu voar mais livre no particular. E eu tenho um diferencial de como eu tenho, entre um atendimento e outro, eu tenho mais tempo no tribunal, eu consigo responder meus pacientes mais rápido. Eu mando receita, mando relatório, eu estou acessível mais tempo. Coisa que outros colegas não conseguem. Essa flexibilidade, essa disponibilidade, que querendo ou não é um diferencial. É muito raciocínio de psicologia financeira, não sei. Eu acho que o concurso é meio que sua renda fixa. Você está ali e você pode arriscar mais fora. Eu acho que a pandemia ela mostrou muito a necessidade de você ter um concurso para garantir o básico quando você estiver fora de ação, né? Se você estiver sem trabalhar. Quantos colegas nossos ficaram doentes, não trabalharam, morreram e a família ficou desamparada? Por quantos meses? Quantas clínicas fecharam? Quantas cirurgias foram canceladas? Então, assim, você tem seu fixo, você estava ali, consegui
trabalhei menos na pandemia como geriatra, né, em alguns meses, mas meu salário dos órgãos que eu trabalho entrou. Então, eu não tive prejuízo como outras pessoas tiveram, né? Teve pessoas que quebraram. E pessoas que adoecem por viver esse estilo de vida, né? Então, Nossa, as pessoas, nem se fala. aqui estamos falando de médicos, que por não terem um concurso e precisar trabalhar bastante em condições muitas vezes degradantes, acabam tendo burnout, aumentando o risco de depressão, suicídio, como a gente viu em tantos colegas, Divórcio. divórcio, né? Então, isso acaba entrando também na conta, né? É um pouco clichê, mas é um pouco além do dinheiro, né? Porque você tem mais tempo para ser você. Eu tenho muito essa sensação sendo médico concursado e trabalhando também no setor privado. Então, assim, eu tenho tempo para... Por exemplo, eu estava conversando com os meus alunos e aí eles falam, conversando, né? E aí, 2024, vocês vão querer o quê? Os caras, residência, todo mundo imbuído dessa missão, que na época deles eu também tinha. Aí eu falo, não, eu queria aprender a tocar piano. Entende? Então, é como se eu pudesse. Será que o cara que é médico, que não tem pelo menos um concurso, consegue realmente fazer essa pausa e viver um pouquinho a vida dele? Né? Então, eu sinto um pouco isso. Concordo muito isso com vocês. Quando terminou a residência, eu fui acometido de uma doença autoimune. Eu era concursado e o que me segurou na época, né, durante os primeiros aí diagnósticos, as crises que eu tive, foi o concurso público. E a gente vê isso no nosso dia a dia também. E eu sou exemplo disso. Eu pude empreender porque eu tinha a garantia de um concurso por trás, porque dá a vantagem de você tentar. Você, Ricardo, falou um pouco sobre psicologia financeira. A gente não lida bem com perdas, isso é do ser humano. E você tendo uma previsão de que você vai receber aquele seu salário no final do mês como concursado, isso te ajuda na saúde mental bastante. Então, quando você tem um curso desse, como falou, de elite, um curso melhor, concurso melhor, a gente consegue ter um pouco mais de saúde mental, que eu acho que está muito em voga isso. Vocês também falaram aí da parte, como eu falei, de prefeituras, nem sempre são tão boas, mas a gente colocou no nosso meio aqui, mas realmente, quando você vai para um sul e sudeste, principalmente São Paulo, Santa Catarina, Paraná, a gente tem cidades que você tem garantias que realmente vai receber, que são cidades mais com porte de riqueza maior, né? Eu tenho também uma moradia lá em São Paulo, no interior também, a gente está levando a WakeMed para São Paulo, e eu tô com essa vivência lá. Realmente, em várias cidades que têm bons concursos, tem um poder aquisitivo muito grande. Algumas cidades pequenas, que depois da pandemia, muitas pessoas foram morar lá, então aumentou o poder aquisitivo da cidade e abriram bons concursos para médicos, que vão pagar. Que é diferente de alguns municípios que a gente vê, em alguns locais que garante que vai pagar tanto e acaba não pagando, mesmo concursado. Então, pessoal, a gente está falando aqui de bons concursos, né? Então, vocês sempre têm que procurar bons concursos para vocês. E agora vem uma pergunta assim importante. Tá, o pessoal está aqui assistindo, está contando a história, tá? A gente está se vangloriando aqui do nosso concurso, mas está aqui o nosso estudante, nosso público. Cara, eu estou querendo estudar para concurso. Qual é a primeira etapa? O que eu faço aqui? Eu baixo um edital, estudo, eu começo a acompanhar aqui as redes sociais do médico concursado, dá uns toques aqui para o pessoal, o que eles devem fazer? Fala aí, Ricardo. Eu acho que você tem que ter uma antecipação, você tem que saber conhecer o trabalho onde você quer se meter, no judiciário, no Ministério Público, na universidade, nas Forças Armadas, conhecer bem, tentar descobrir conhecidos ou na rede social que seja, como é o trabalho, como é que vai ser a sua vida. Porque investir num concurso para depois se frustrar e sair, ninguém tem esse tempo, né? Na época, eu comecei a fazer provas aleatórias de bancas grandes, FCC, Sebrasp, e voltei a estudar português, que eu estudei no vestibular. Português é uma matéria universal, vai cair. Comecei a me preparar. Quando saiu esse edital, por exemplo, do Tribunal Eleitoral, eu já estava com português meio garantido. E já estava voltando a ser malandro em prova, né? Voltando a fazer questões e eu acho que ajuda muito a questão, ela ajuda muito a você identificar suas deficiências. Eu ia para a questão, depois ia para o livro tentando sanar essas deficiências e criando uma gordura, né? Para estar semi-preparado para o que viesse.
E aí vem o que eu acabei de falar de você saber onde você quer se meter. Por quê? Porque judiciário, por exemplo, Ministério Público, esses concursos de tribunais, você tem que saber um pouquinho de direito. Então você tem que começar a dar uma revisada, a conhecer noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. Não precisa se aprofundar não, mas conhecer o mínimo, porque quando sai o edital você já está mais ou menos no ritmo, você está no sprint, não seria uma coisa totalmente desconhecida. Eu acho que dependendo do caminho que você queira seguir, conhecer essas matérias básicas que são universais. É uma coisa que eu fiz e recomendo. E você, Stone, aí que está iniciando na carreira de sucesso como professor, passando bons concursos agora, tá para entrar em novos concursos também muito bons. Fala aí o que você diria para o nosso público, tá? Para como ele deve iniciar os estudos. Eu acho que assim, conhecimento não se perde, certo? Eu começaria por aí, porque quanto mais você vai estudando, né? Por mais que seja para bancas diferentes, alguma coisa dali a gente acaba aproveitando. Então, a primeira coisa é, estuda do jeito que der. Né? Uma dica meio até aleatória. Sei que a gente vai estruturar a coisa, mas de começo não muda muito do que a gente já aprendeu para ser médico. Tem que estudar, filho. Não tem um grande segredo universal específico, começa por aí. Mas, tendo nas mãos um edital, você precisa estudar estruturadamente. Né? Estudar é importante, mas você não vai conseguir sozinho, senão qualquer um passava. E essa estrutura envolve verticalizar edital, né? Envolve aprender direitinho o peso de cada coisa, envolve vestir as sandálias da humildade. Então, estava conversando com uma colega minha que também é médica concursada, e assim, filho, você vai ter que voltar a aprender português, matemática, ver coisa que você nunca estudou de direito, né? Aprender raciocínio lógico, que às vezes é um raciocínio mais ilógico possível. Então, tem que descer um pouquinho ali do salto e de achar que você já tem a sua expertise e tá hábil para ter essa resiliência aí, né? Essa antifragilidade. O @médico concursado ajuda você a fazer isso, né? E aqui a gente está aqui para isso. O merchan. Tem que ter, né? Uma coisa que chama atenção, esse último concurso, por exemplo, do TRT 21, né? Do TRT aqui do Rio Grande do Norte. O peso de redação foi semelhante ao peso da prova objetiva. E eu vi várias pessoas que, primeiro, não sabiam disso, não leram o edital, não sabiam. E a última redação que o cara fez foi no vestibular. Como é que você vai passar num concurso de alto nível sem treinar uma redação do zero? E treinar redação é um saco, é chato. Né? Aquela rever como é que estrutura uma redação, seus argumentos. Cara, isso é chato, mas tem que estudar. Porque vai ter alguém estudando. Isso. Nós tivemos alunos que pagaram curso de redação por fora e 2, 3 redações por semana, levando puxão de orelha da professora. E é isso. Isso. Se você vai achando que, porque estudou português no seu vestibular há 6 anos atrás, 10 anos atrás, no nosso caso, há quantos anos? Quase 20 anos que a gente fez vestibular. Não passa, vai levar pau. Então, por melhor que você tenha sido aluno na graduação, rever, até porque mudaram algumas coisas, né? E outra dica, não tenha antipatia com a matéria de direito. A matéria de direito não é impossível de estudar, não é impossível de aprender. É factível aprender, é muito lógico, é extremamente interessante. Eu sempre falo que as mudanças políticas, as brigas políticas dos últimos anos, né, tornaram-nos mais atentos a questões, né, de Constituição. E está tudo lá. É muito legal de estudar, até para crescermos como cidadãos. E isso vai cair na tua prova. Não precisa você ser doutor em Direito depois de estudar 3 meses, não. Mas ter noções mínimas. Porque a maioria das pessoas não vai estudar. O cara zera a prova. De 10 questões, ele faz 1, 2 no chute. Se você faz 6, 7... Você está lá na Você frente. está na frente, você está muito à frente. Se você consegue estudar bem a parte de medicina, né, tentar matar o edital de forma racional, eu acho que a gente vai chegar nessa parte, você entra, você passa, você muda a sua vida, muda a vida da sua família. Então, disciplina, consistência, segredo. Né? Não ter antipatia, realmente voltar ao básico, reestudar matemática. Pô, estudar matemática, conjuntos, tem que estudar. Cara, eu adoro. Eu, como desembargador que não fui, eu odeio direito, mas assim, é exatamente o que você falou. A gente se sente mais cidadão, né? É interessante quando você está estudando direito, porque você fica assim,
Bicho, pode crer. Eu preciso saber disso e ninguém nunca me ensinou disso, nem me ensinou o caminho. A gente é muito distante, de certa forma, assim, do que estar no mundo exercendo apropriadamente seus direitos, né? E dentro do órgão que você vai trabalhar, você vai ter que ter noção de licitação, do que é um ato administrativo. Toda a parte administrativa é baseada nisso, né? Às vezes você é convidado pela administração para dar um parecer técnico. Fazer Às um vezes estudo técnico você preliminar. pode participar de uma licitação, Isso. de um processo administrativo. Ah, Então, isso está lá, os seus direitos, seus deveres. já fiz todos os 3 no Legislativo, tá? Só para citar aqui como você está certo, e não faz nenhum ano que eu entrei. É isso aí. Tem. A gente costuma dizer na WakeMed, né? A gente tem um nosso mantra aqui da WakeMed, lá dentro do nosso curso do ACLS, por exemplo. A gente adora sistematizar o conhecimento. Vocês acham que a sistematização para um estudo de concurso público, ele começa por onde? Por ler um edital ou já baixar uma prova e começar a fazer para ver como é o estilo das questões? Como você sistematizaria essa parte inicial? Pode falar. Então, né, acho que antes do edital, às vezes a gente já tem noção de que um edital vai abrir e a gente já consegue começar a se preparar. E aí tem matérias que são meio que fixas. Então, por exemplo, se a gente vai para um concurso da área de um direito tributário, para a área de um direito trabalhista, para a área de um direito constitucional e administrativo, que na verdade são os que acabam sempre caindo. Você precisa meio que português, matemática, ter aquela base para não perder tanto tempo com aquilo depois. Porque a galera que estuda quando sai o edital só já tem 2 meses a menos. Não dá tempo. Literalmente não dá tempo. Eu sei porque eu fiz o concurso da Câmara dos Deputados. E foi muita coisa, né? Foi muita coisa, cara. Eu não consegui terminar de estudar os 2 direitos e isso me prejudicou na minha nota objetiva final. Né? Na verdade, assim, a minha menor nota é a minha nota de direito constitucional, que foi o que eu não consegui matar o edital. Então, tempo importa, né? Principalmente para a gente que já tem naturalmente muito pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, você também não precisa ter todo o tempo do mundo. O pessoal que passou na Assembleia comigo, inclusive de outros cargos, muitos deles também tinham uma carga dupla de horário de trabalho como eu. Então, é mais também justamente a estruturação do que apropriadamente a força bruta, né? Não é por aí o caminho. E ter a malícia de alguém que tem um material que já lhe deixa lá na frente. A gente conhece excelentes médicos que não acertaram 80% na prova do TRT. Os alunos que a gente preparou acertaram de 90% para cima. E isso aí não é porque o cara é mais inteligente do que o outro cara, é porque ele foi preparado especificamente para aquilo, né? Então, a gente destravou o edital, eu fiz edital verticalizado, a gente faz uma leitura dinâmica do edital, coloca pontos principais, coisas que no dia da prova elimina candidato, então a gente tem que estar muito atento, né? Fazer uma leitura específica do edital, saber o que cai, o que é que não cai, porque isso é otimizar o seu tempo, e isso é uma forma de fazer a coisa estruturada acontecer e de lhe jogar nas cabeças do concurso, que, na verdade, a gente também precisa entender que o concurso nunca tem aquela concorrência, né? A gente vê, por exemplo, ultimamente os concursos médicos têm aumentado a concorrência, mas a concorrência que está ali não é necessariamente a concorrência real, né? Tem algumas pessoas que estão se preparando, mas a maioria delas não está ou nem vai prestar o concurso. Então, acaba que a concorrência específica, quando você se prepara estruturadamente, está entre você e mais alguns colegas. Isso aí. E a história, esse cuidado de verticalizar o edital, você consegue identificar peso. A FCC, por exemplo, ela é uma banca que a prova de medicina tem peso 3. A prova de português, raciocínio lógico, tem peso 1. Na época que eu prestava a prova, a redação, o estudo de caso, valia 10, 20% da nota. Agora vale 50%. Então, você consegue identificar prioridades. Então, poxa, eu tenho 2, 3 meses para estudar, vai cair 3 questões de raciocínio lógico. Eu odeio raciocínio lógico, eu não consigo entender aquilo. Será que vale a pena eu perder semanas, horas de estudo estudando aquilo, ou me dedico a... Então, entender o edital que você está se metendo é extremamente inteligente. E qual foi a outra pergunta, Guto? E a experiência, né, também de quem sabe como a prova vai ser dividida. Por exemplo, eu lembro que a gente só dizia no edital, esse último do TRT, que ia cair português, noções de pessoas com deficiência, sustentabilidade e Google Workspace.
E Ricardinho falou, vai cair 10 questões ou 11 de português. Do resto, vai cair 3 questões ou 2 de cada. E foi exatamente assim na prova. Então, a galera que lê 8 textos gigantescos de sustentabilidade para cair 2 questões, que eram 2 questões que, com bom senso, você respondia, perdeu tempo. Tempo que ela podia estar estudando para fazer uma redação que vale 50% da nota, ou as questões de medicina que tem peso 3, né? Então, por isso que precisa ser estruturado e precisa ter alguém que conheça, de fato, a banca e que quebre a banca como a gente vai quebrar ela para vocês. Eu sou metódico, muito metódico. Eu acho que eu não conheço poucas pessoas tão metódicas quanto eu. Adoro sistematizar Você qualquer é coisa. chato, é diferente. Chato também. Chato metódico. É tão chato que eu registrei, patenteei um método de você estudar para a prova de residência. Eu acho que dá para fazer até uma analogia. Eu costumo colocar para o aluno que vai fazer uma prova de residência que ele tem uma sequência para seguir. Então, não adianta nada ele não saber o que quer daqui a 10 anos para ele tentar fazer agora. Então, a primeira etapa é o aluno exatamente escolher qual a especialidade que você quer. Então, para isso, tem um know-how aí de várias especialidades, né? Um cardápio para você escolher. Então, eu trabalho isso com os alunos. Então, mesma coisa, qual é o concurso que eu quero? Né? Daqui a 10 anos, onde eu quero estar? Eu quero ser médico da Câmara dos Deputados. Opa, então daqui a 10 anos eu quero. Eu acho que já é uma boa etapa para a gente sistematizar isso. Ao mesmo tempo, com o aluno que eu faço essa parte de escolher quais a parte da especialidade, quais são as residências que ele vai fazer, quais provas. Então, é exatamente, eu quero ser médico do judiciário aqui, então vai ser essas provas que eu vou fazer. A partir disso daí, ele faz exatamente essa análise do edital, o que ele precisa para passar, então ele vai saber exatamente o que precisa e depois analisar essa estatística, que é fundamental. O Stone falou muito bem, Stone, isso. Eu trabalho muito com um estudante também para fazer a prova de residência. Você não concorre com a maioria. Você não concorre, você concorre com pouquíssimas pessoas. O pessoal que está em casa agora tem que saber uma coisa, a vida é uma curva de Gauss. Tá? O que acontece? Quando você tem muita gente está aqui no meio. Na pontinha aqui, que é exatamente aquele pessoal que vai ter êxito na vida, vai ter aquela pessoa que vai passar no concurso público de elite, são poucas pessoas. São os desvios padrões para a direita e 2,5 desvios padrões lá para a direita que você vai realmente concorrer com o pessoal. Então, tem que colocar isso na cabeça do estudante. Então, ele precisa acertar 92% de uma prova, com tais matérias, ele vai estudar a partir disso daí, para ele conseguir esse êxito, né? Então, a partir dessa parte da estatística. Dá para fazer essa analogia. Então, a gente vai sistematizando tudo isso e depois ele consegue pegar o seu material de estudo e montar um estudo eficiente exatamente com vocês dois, eu acho, do método concursante. Então, dá para a gente fazer essa analogia, até com o meu método lá que eu utilizo para os alunos de residência, onde vocês estão utilizando aí, tendo sucesso, né? Ricardo já passou em quantos concursos, Ricardo? Tem que contar, vamos lá. Eu passei meu primeiro concurso, a maioria eu era residente, tá? Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois eu passei no MPU, que era o concurso de Roberto, né? Era meu grande objetivo. Foi onde eu fui apresentado a direito. Adorei estudar direito na época. E essa base de direito já me ajudou a passar no TRT de São Paulo, que foi o concurso que eu assumi. Em seguida eu passei no Tribunal Eleitoral de São Paulo. E, por último, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E depois a EBSER, né, que eu assumi, que é nosso hospital, que eu adoro estar ali, adoro aquela atmosfera do hospital universitário. E do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, eu fui chamado no TRE de São Paulo. Então, pouca gente sabe, ninguém sabe, médico não sabe disso, mas você pode movimentar de um órgão para outro do Judiciário Federal dentro do mesmo estado. Então, se você passou agora no TRT do RN e de repente abriu uma vaga no TRE, você pode ser aproveitado para o TRE ou na Justiça Federal. E qual é o lance? Para quem tem a possibilidade de morar em Brasília, Brasília tem diversos órgãos do Judiciário Federal. TST, TRT do Distrito Federal, TSE, TRE do Distrito Federal, CNJ, STJ, STF, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, você, de um órgão, você pode ser aproveitado na lista de mais 8, 9, 10 órgãos. A gente está numa eminência aí do edital da Justiça Federal, você vai ter 2 chances lá em Brasília, TSE e TRE do Distrito Federal. Vai ter também do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Vai ter concurso do STJ em breve. Então, assim, você vai fazer uma prova, te abre um leque de chance de passar em três ou quatro órgãos. Tem uma pergunta agora que veio na minha mente e o pessoal está fazendo aqui para a gente agora também. Tá. E todos esses órgãos precisam de médicos. E o que, que o médico faz nesses órgãos? Porque nossa cabeça é assim: eu vou atender um paciente que está com a dor torácica, fazer o diagnóstico diferencial. O que, que o médico faz nesses órgãos, Ricardo? A gente faz um pouco de tudo. Da mesma forma que na Assembleia Legislativa. Acho que a Assembleia Legislativa tem uma pegada até mais ambulatorial, mais assistencial. Isso varia de região para região, de estado para estado. Então, mas você tem uma demanda administrativa para cuidar dos servidores do ponto de vista de perícia médica. Então, juntas médicas, perícias singulares. Você pode fazer atendimento, obviamente, ambulatorial. Você pode fazer um atendimento de pronto-socorro, né? Você pode preparar parecer técnicos, a depender da necessidade. Então, você faz um pouco de tudo. Mas a parte de medicina do trabalho, né, medicina ocupacional, é mais pericial e assistencial de baixa complexidade. Acho que seria isso. No judiciário, né? No legislativo é tudo isso que você falou, né? De fato, acrescentaria licitação, que a gente entra um pouquinho com a expertise. Por exemplo, a gente precisa comprar uma ambulância, a gente precisa equipar o próprio setor de saúde com um monitor, com uma maca mais, né, apropriada e por aí vai. E a gente faz, né, na Casa Legislativa, que é a casa do povo, né, onde quer que esteja, ela serve ao povo, ou deveria servir ao povo. E aí a gente encontra as ações. Então a gente faz ações, a gente viaja para municípios do interior e aí a gente vai com uma equipe maior, com oftalmologista, com um ultrassonografista, com a galera de outras especialidades e atende ali diversas pessoas. Essa parte em particular me encanta muito, né? E faz eu me encontrar mais ainda comigo mesmo dentro do órgão e me faz me sentir muito feliz em trabalhar num órgão que possibilite a gente ajudar a população muito diretamente. Então tem essa parte muito bacana e o judiciário faz as ações também, né? Geralmente quando vai ao legislativo, às vezes o judiciário vai também. Eu me dediquei mais desde o início à perícia, né? Natural, não sei porquê, eu acho que Uma afinidade, né? não é bem afinidade, eu acho que menos antipatia, talvez. Eu acho que tem muito médico que não gosta. Ele prefere ficar ali no pronto atendimento ou no ambulatório e evita um pouco da perícia. Não sei se, assim, nunca tive situações conflituosas, mas eu acho que existe uma mística da perícia ser mais estressante. Mas em São Paulo, a própria TRT 21, que eu fiquei 1 ano aqui, e no Tribunal Eleitoral, eu procuro concentrar mais a parte pericial. Alguém tem que fazer. Justo. Eu acho que tem todas as funções, né, dentro desses órgãos. E uma coisa que eu acho que é ponto em comum é que nesses órgãos bons você consegue trabalhar bem. Que ninguém, nenhum estudante acha ruim atender pessoas, cuidar bem delas, ou senão você não vai fazer medicina, né? Porque é o nosso papel como médico. A gente acha ruim estar dentro de um local que tenha muita demanda, muita gente, e você não consiga resolver os problemas do paciente. E eu acho que nesses órgãos você consegue, de maneira relativamente eficaz, resolver os problemas das pessoas que lhe trabalham com a demanda organizada, que a gente sabe o quanto a gente vai conseguir, vai trabalhar. Não é aquele plantão que eu vou dizer, não, aqui eu vou atender 800, vou atender 600 pessoas, não sei como é que vai ser aqui, meia-noite. É muito imprevisível, né? Eu acho que tem uma previsibilidade dessa parte do serviço público de excelência para o médico que a gente consegue, como diz o nosso colega, eu gosto muito dessa frase, sair do palco, né, e ir para a plateia. São órgãos que o médico não é a pessoa principal do órgão. Na Assembleia Legislativa não é o médico. Perfeito. No tribunal não é o médico. Tem as pessoas lá que são as pessoas que estão no palco. O médico está na plateia. Ele está ali para fazer assistência desses funcionários, né, dos familiares deles, mas não é a pessoa principal. Então ele consegue fazer um serviço bem feito dentro daquele órgão. Então acho que isso é ponto comum nesses locais, né? O que vocês acham? Sim, você tem um sossego, né? Você tem previsibilidade, você tem um mínimo de conforto. É diferente de trabalhar. Eu era recém-formado, eu atendia 100 pessoas em 12 horas. Isso. Eu não sabia nem meu nome no final do plantão. Até para dirigir para casa, você corria o risco de um acidente.
Então, assim, é muito diferente o nível de estresse e de demanda, né? E, na verdade, até assim, você ganha a independência, né? Você não está no palco, mas você está exercendo o seu papel. Ele é, em geral, muito bem reconhecido, né? E quando você está num concurso bom, que não é verdade para todos os concursos, infelizmente, mas a gente está aqui para guiar o caminho para os bons concursos, né? E você sai da mercê de uma gestão que muitas vezes não lhe vê como um profissional digno, né? De uma gestão que atrasa 6 meses o salário, como a gente está vendo acontecendo hoje, né? Uma batata frita, né? De uma gestão que pode chegar e dizer para você, o plantão é de tal jeito, um colega que pode atrasar. Então, assim, é muito mais cômodo, né? É realmente muito, muito, muito mais cômodo. E o que a gente precisa também agora é exercer o cuidado de não se acomodar demais, né? Que aí já é uma outra Acontece. preocupação, mas que é uma coisa que o servidor público, que afinal já está no nome, precisa servir ao povo, precisa não fazer. Mas é uma preocupação muito diferente. Eu acho assim que, como indivíduo, você tem que ser o melhor em tudo que você faz. Então, se você está no serviço público, mesmo que você veja que tem uma morosidade naquele local, seja o melhor que está ali, faça um pouco a mais do que você tem que fazer. Eu acho que isso já vai melhorar um pouco o seu mundo ao redor, né? Então, você vai melhorando as pessoas ao redor. Então, muita gente se acomoda no serviço público, isso é uma coisa que a gente tem que trazer aqui, realmente. Mas não, acho que você sempre consegue uma coisa a mais dentro desse serviço, né? Se tinha um local que tinha 2 médicos, um se aposentou, ficou só eu. Cara, eu vou fazer um pouco mais aqui nesse local. Então, acho que é assim que a gente vai melhorando o nosso mundo, né? O nosso país como um todo. Agora a gente está iniciando já a fase final do nosso Wikipod aqui. Todo mundo está querendo essa pergunta na cabeça. E o pessoal, beleza, estou aqui. Quanto ganha um médico nesses concursos de elite? Então o pessoal quer saber isso. Primeiro, quanto ganha, e depois a gente vai entrar na última pergunta aqui, que são os concursos que virão por aí, tá? Então, primeiro, quanto ganha? É judiciário federal inicial, é porque tem muito adicional, tá? Você tem salário base, você tem gratificação de atividade judiciária, depois você tem salubridade, você tem auxílio creche, auxílio alimentação. Auxílio Você creche? tem auxílio, Férias, 13º. tirando férias, 13º, você tem auxílio não, você tem uma gratificação de pós-graduação. Isso. Então, você tem uma residência extra, uma especialização, um mestrado. Você tem outros cursos que também somam. Progressão de carreira, né? Progressão. Então, por mérito ou pelo próprio tempo que você já está na... Você sendo no um médico serviço. recém-formado, sem nenhuma pós-graduação, você vai ganhar 15 a 16 mil inicial, bruto, tranquilamente, no judiciário. Câmara dos Deputados era mais de 26 mil, 26 mil, básico, né? Fora Básico. vai para mais de 33, 34 mil, Isso. eu acho. Isso. Então varia. Você tem o tribunal, a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, é bem alto o salário deles, é uns 20 e poucos mil inicial. Então você tem muito emprego bom. E o melhor, geralmente a carga horária são 20 horas, Isso. 20 a 30 horas. O do TRT daqui, né, tava 13 mil brutos, sem a gente contar aí insalubridade. Sem contar os e a adicionais. pós-graduação, que é quem tem residência já vai entrar com mais. E por 20 exemplo, você faz um horas. mestrado, um doutorado, né? Você não só ganha adicionais, como leva isso para aposentadoria. Então tem muito isso em conta. E eu fico sempre, né, pensativo quando a gente está falando sobre benefício salarial e segurança, que é uma coisa que a gente fala muito em concurso, pensando nas mulheres. Então, hoje eu estava conversando com várias amigas minhas que são concursadas e estava dando uma olhada no último censo, né, de demografia médica. Esse ano, 2024, a gente vai ter mais médicas do que médicos no Brasil. Né? Então, pela primeira vez, a gente vai ter essa virada. E existe uma disparidade salarial que se torna significante depois dos 30 anos para as mulheres. Por quê? Filhos, né? Dupla, tripla carga de trabalho, né? A mulher tem filho, a mulher tem casa, né? A mulher tem, às vezes, está estudando alguma outra coisa e ainda assim tem a profissão. Então, para esse perfil, né, da mulher que quer realmente ficar um pouco mais em casa, que quer cuidar dos filhos, o concurso vem aí, né, com uma força tremenda de mudança de vida. Mas você Né? ter direito a licença maternidade com tranquilidade, isso não tem preço. As meninas engravidam, tiram um mês de férias, às vezes um recesso. Você consegue, às vezes, ficar 7, 8 meses cuidando do seu filho, sem ninguém estar lhe pressionando, sem ficar com medo de ser demitido quando voltar. Isso. Então, assim, Cara, fazia muito tempo que eu não tinha férias. E agora, com 2 concursos de novo, assim, eu
respirei, viajei para a Europa, revi minha irmã e pensei, cara, é muito bom às vezes você não fazer nada. Às vezes eu me olhava no espelho, pode crer, Stone. Tudo bem, cara? Então essa coisa assim de você voltar para si mesmo que o concurso permite, né? Ricardo, né, a mulher dele também é concursada e eu, como é meu amigo de faculdade, eu vivi nisso e realmente tenho, né, como ter um concurso é bom, porque aí você tem uma tranquilidade, né, de você conseguir. Para a mulher é essencial, né? Hoje a gente tem 3 cabas feios aqui na mesa, né, falando. Tem várias colegas que são concursadas, a gente vai trazer também nas próximas vezes aí. E elas sempre falam pra gente, né? Passou no concurso, né? E aí engravidou tranquilo. E realmente a mulher trabalha. Não trabalha só no local, trabalha em casa também, né? Justo. Trabalha muito, trabalha tendo um filho, outro trabalho, né? Então, realmente é muito importante isso no dia a dia. Para a gente já iniciar aqui realmente os finalmente, quais são os concursos que vão bombar agora em 2024? O pessoal quer saber isso aqui, chegou até o final para saber disso. Tá, beleza. Tá uma época farta. Nós vamos ter Justiça Eleitoral, que é o TSE unificado. Esse concurso, eu não posso dizer 100%, mas acredito que vai ser totalmente independente. Os estados eles serão independentes nas suas previsões de vaga, porém todos farão na mesma data, a mesma prova, usando a estrutura única da Justiça Eleitoral. Então, o Brasil quase todo vai participar. Acho que 2 ou 3 estados não vão participar. Nós vamos ter, provavelmente, INSS, Isso. talvez no segundo semestre, concurso gigante, com mais de 1.500 vagas. É um emprego muito bom, de carreira também. O perito do INSS está cada vez mais com a carreira melhor, mais valorizado. Podemos ter no Rio Grande do Norte o TJRN, existe uma necessidade grande do setor médico de lá, de ter novos médicos. O órgão mudou de sede, né? É um prédio imenso e o setor de médico de lá ficou meio pequeno para a demanda deles. Na verdade, o TJ é imenso e eles não conseguem fazer a parte assistencial, só a parte pericial. Polícia Federal, sempre existe essa expectativa já há uns 2 anos. Ministério Público da União também tá parado e está para movimentar. Vamos ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que pega Brasília e diversos estados do norte. Vamos ter o STJ. Vamos ter... Já existe conversa para ter do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que é em Minas Gerais, todo o estado de Minas. Isso são os de elite, vamos dizer assim. Fora os estados e prefeituras que são... Todo dia sai um novo, né? Maravilha. A gente está aqui para os concursos realmente de elite e aqueles que são melhores. E uma coisa, falando pela WakeMed, né? A gente, naquele concurso, por exemplo, que teve na cidade aqui do nosso estado, a gente realmente, a palavra é essa, a gente boicotou. A gente poderia ter vários alunos, tinha material já para treinar, mas quando saiu o edital, salário pífio, a gente está fora. A gente quer não apenas, vamos dizer assim, vender curso para a gente ganhar dinheiro. Não, não. A gente quer crescer juntos, né? A gente costuma dizer isso, da WakeMed, a gente cresce juntos, quer realmente ter uma família. E tem vários alunos já com êxito aí durante esses 8 anos da WakeMed, e agora com esse projeto do médico concursado, a gente também está nessa mesma pegada aí, né? Acho que é muito importante. Então, são esses concursos aí, depois você fala de novo para eu poder anotar aqui, eu acho que o pessoal quer saber, né, todos eles, anotem aí, ó, voltem um pouquinho, anota o nome dos concursos aí, ó, já começa a ficar ligado também no Instagram do médico concursado. Pessoal, a gente vai encerrando aqui, mas antes disso, de encerrar, eu queria que vocês olhassem lá, né, para a câmera mesmo agora e desse aquele recadinho final, tá? Assim, o cara quer ser concursado, aquela mulher, eu quero uma vida aqui mais de estabilidade, para poder empreender também no meu consultório particular, mas quero ter minha estabilidade para ter meu filho, também conseguir ganhar bem, né, ter minha aposentadoria, meu 13º salário, minhas férias. Olha para a câmera agora e dá aquela mensagem final, né, que você pode falar aí para o nosso público. Ricardo. Eu vou dar um exemplo prático. Fazer esse projeto dá muito trabalho, né? Escrever material, fazer prova, tentar trazer o resumo de clínica médica do que realmente cai para aquela banca é trabalhoso. Acertar as questões da prova, porque Ricardinho sabe o que vai cair, é bizarro. Ele vai Com o dizer tempo, na prévia a gente exatamente o que cai. Vai conhecendo as bancas e aprendendo os macetes. Mas eu fiquei muito, muito motivado com isso, com uma aluna nossa que é mãe, ela é médica, ela é empresária, ela é filha
ela é esposa, ela é 1000 coisas ao mesmo tempo. E não tinha tempo de estudar. E a gente conseguiu fazer essa médica insegura e atarefada a fazer 90% da prova. Com consistência, com disciplina, usando nosso material, que é focado no que interessa. Você não precisa estudar todo o medicurso para fazer um concurso, até porque não vai dar tempo. Então, acredite no seu potencial, tenha dedicação, tenha disciplina, que você chega lá. Isso é real. Somos nós trabalhando ali todo dia e você pode estar ao nosso lado, vivendo essa experiência de ter liberdade, de ter um bom emprego, de ter um bom salário. Então, tenham disciplina, consistência, que dá certo. E com muito mérito, né? Vou aproveitar para mandar um beijo para a Luana, que foi o exemplo colocado aqui, porque ela brilhou muito, ela me ligou quando saiu o resultado, agradecendo. Eu falei, Luana, eu posso até ter tido uma parte, mas você me aperreando no WhatsApp e eu respondendo, né? E eu sempre ali solícito. Eu mandava vídeo explicando para ela, assim, insuficiência adrenal, teste diagnóstico. Então, não é uma vitória absolutamente da gente sozinho. Ela se dedicou muito também. Meus parabéns, minha amiga. E é essa possibilidade de mudança de vida, né, que a gente enxerga. O trabalho médico vem se tornando cada vez mais precarizado. Então, a gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha de trabalhar por trabalhar e esquecer de nós mesmos. Acho que quando a gente tem pelo menos uma diversificação de fonte de renda, ninguém aqui está falando para você trabalhar só com concurso o resto da vida, a gente estaria sendo até hipócrita se a gente estivesse falando isso. Cada um aqui tem pelo menos um vínculo ou outro, além do concurso público. A gente pode ter 2 concursos públicos, né, que também é uma coisa muito bacana, porque a gente consegue ter 2 aposentadorias no final da nossa carreira, para ter muita tranquilidade aí. E pensar a longo prazo, né? Às vezes a gente está assim, eu preciso trabalhar porque eu preciso ter dinheiro, eu preciso fazer X, eu preciso fazer Y, e você vai viver quando? Né? Quando é que você vai parar de chegar em casa e trabalhar no sábado, tá no domingo cansado, só reclamar, realmente ter férias remuneradas e voltar a ser você, né? Como eu, o pianinho tocando aqui na minha mente, que eu vou já para a aula de novo. Quando é que você vai voltar a ser você, né? Você já tem um baixista aqui, ó. Justo. Vamos aí montar a banda. Né? Vamos nessa, montar a banda. Então, agradecer a Ricardo, a Stone, a você que ficou aqui com a gente. Pessoal, acompanhe nossas redes sociais, @médico concursado, tá? @oficial.awakemed, www.medicoconcursado.com.br. Lá estão os cursos abertos do médico concursado, material específico. Ricardinho, eu posso falar por ele. Ricardo e Stone dão a prova. É impressionante. Como eles conseguiram agora 90%, vários alunos com mais de 90% nos concursos, ele vai conseguir também com você. É só você ter disciplina, sistematizar o seu conhecimento. Agradeço. Teve jeito com 95%, né? 95% da prova. A gente tem um material que mostra, né, compara o nosso material ao que caiu na prova. Tá bem didático e vocês podem ter uma experiência de ver exatamente o que é que aconteceu. Entre em contato com a gente no @médico concursado, que a gente manda para vocês terem uma ideia de como isso foi real, graças a Deus, né? No TRT 21, na última prova que a gente teve, o último concurso de elite que a gente teve. Obrigado, pessoal. Stone, Ricardo, Carlos Bruno, agradecendo vocês. Foi um prazer. A Wake pode, nós podemos muito mais. Você será médico concursado. Valeu, pessoal.